O nosso ambiente modula o nosso comportamento. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, as suas crenças, toda a forma como que você se relaciona com o mundo decorre da interação com o seu ambiente. Daí muita gente fala: eu não escolhi a família que eu nasci, eu não escolhi nascer numa família tóxica, eu não consigo mudar, para eu mudar eu teria que mudar o meu ambiente, então não há solução. Ou ainda pessoas que de forma muito autêntica falam: poxa, eu tô querendo mudar, tô querendo me engajar em atividades mais produtivas, eu tô querendo mudar na minha vida, mas fica complicado vivendo num ambiente que acaba me levando para o outro lado. Tem uma frase do José Saramago que eu gosto muito, que é mais ou menos o seguinte: para que seja possível ver a ilha, é preciso sair da ilha. Então fica até o final, que nesse vídeo eu vou te mostrar como pequenas mudanças no seu dia a dia pode repercutir e gerar grandes transformações. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Bom, ontem eu participei de uma prova de meia maratona, ganhei essa medalha bonitona aqui, não sei se dá para vocês verem, mas foi a 16ª meia maratona aqui de Belo Horizonte, uma prova muito interessante, e eu tomei a decisão de gravar esse vídeo porque me fez refletir muito sobre um texto que à época eu li, acho que na época da graduação ainda, né? Trata-se de um discurso ministrado pelo David Foster Wallace, ele já até faleceu, né? Mas isso foi em 2005, e ele ministrava para uma turma de formandos da Universidade de Ohio. Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de prática, né? Eles chamam inclusive famosos. O intuito, né, o pano de fundo de todo o texto era alertar aqueles graduandos sobre a gente não ter tanta certeza sobre as nossas convicções, não ter tanta certeza sobre tudo aquilo que nos controla. Era um texto que ia muito nessa linha, que também trazia uma mensagem de pano de fundo que eu gostaria de conectar com tudo isso que eu venho falando, sobre o ambiente. E você que acompanha aqui o canal, né, você que também está nessa vibe, que gosta dessa temática, eu gostaria que você anotasse aí em algum cantinho o título desse livro, desse discurso, para que você lembre disso, tá? O título é o seguinte: Isto é Água. Interessante, né? Eu vou deixar o link dele aqui, ele está disponível na internet também, mas ele fala muito sobre os graduandos, né? Para que eles fossem menos arrogantes e para que eles prestassem maior atenção nas contingências que controlam o comportamento e nas pequenas questões do dia a dia que às vezes na correria passam despercebidas. E ele traz a seguinte metáfora: pensem comigo, dois peixinhos estão na água, né? Eles estão nadando numa direção e eles se deparam com outro peixinho que está vindo no sentido contrário, que olha para eles e pergunta: e aí, pessoal, tudo bem? Como que tá a água hoje? E esses dois peixinhos, um olha para o outro e um pergunta para o outro: pô, água? O que é água? Né? Daí decorre o título do discurso dele. Água, o que é água? É muito interessante, muito ilustrativa essa metáfora, por dois aspectos que a gente vai abordar no vídeo de hoje e que me motivou a querer transmitir isso para vocês. Um delas é escolhas e o outro é o microambiente. E é interessante, né, fazendo um link, eu comecei a assistir uma série da Apple TV que chama Matéria Escura. E a série ela conta basicamente a história do personagem Jason. Ele é um físico, né, um cara super bem sucedido, que se deu muito bem na vida, conquistou tudo, exceto a esposa, né? Ele tem todo um contexto, uma pessoa que ele amava, ele não teve a esposa nem os filhos. A questão é essa, assim, que ele se arrepende bastante, né? Em dado momento da vida dele, ele deve tomar uma decisão entre focar nos estudos e investir naquele relacionamento com a esposa. E na ficção, né, ele consegue desenvolver uma caixa similar àquele experimento que falam muito, né, em física quântica, que é o experimento do gato de Schrödinger. Ele aborda o fenômeno da superposição, que quando, a depender de onde que você direciona a sua consciência, você consegue acessar múltiplas realidades, que essas realidades são criadas, derivadas de todas as decisões possíveis que a pessoa poderia ter tomado na vida. É basicamente o seguinte: essa caixa permite com que ele viaje e que ele conheça. Ele entra na caixa e ele consegue vislumbrar outras realidades em que ele tomou outras decisões e qual foi o desfecho. E a trama da série é muito interessante porque esse cara, ao descobrir isso, e diante de toda a frustração que ele tem, né, de não ter a esposa, de não ter os filhos, ele vai em outra realidade, encontra uma versão dele que aparentemente é muito feliz, que essa versão que ele encontra na época decidiu por ficar com aquela mulher, e ele sequestra o cara
e leva para a atual realidade dele, a qual ele é rico, bem sucedido, o cara não entende nada e ele acaba assumindo o local dessa pessoa lá. Enfim, na série fica muito claro, assim, quando ele acessa diversas possíveis realidades existentes, né, dos desfechos da vida dele tomou conforme as escolhas, que não só aquelas grandes decisões, mas aquele microambiente também vai direcionando a vida dele para outro ponto. Então me fez lembrar muito sobre isto é água, sobre como que às vezes o que está na nossa cara, o que está controlando a gente, ou aquela pequena decisão que às vezes a gente subestima, como isso pode mudar o desfecho da nossa vida. E essa é uma das primeiras reflexões que eu trago a você. Onde que você vai chegar daqui a um ano se você continuar fazendo basicamente as mesmas coisas que você tem feito hoje? E é uma pergunta interessante também. A gente não controla tudo, mas daquilo que a gente controla, você tem feito tudo. As pessoas não tropeçam em montanhas. As pessoas tropeçam em pedrinhas. E é algo que eu falei um pouco também naquele vídeo sobre motivação, sobre ter motivos para a ação, que às vezes a gente está com a força de vontade, né, para criar alguma coisa, para se engajar em alguma nova atividade, para modular um hábito novo, mas o ambiente ele corrói a força de vontade. E essa sutileza do microambiente, né, daquelas pequenas coisinhas que estão sobre o nosso alcance, que eu gostaria de trazer para vocês. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? No meu caso, por exemplo, né, se eu pudesse entrar nessa caixa de múltiplas realidades, acessar outras versões das quais eu não tivesse tomado, às vezes, pequenas decisões, como teria sido o desfecho. E fiquei pensando, pô, que grande decisão que eu tomei na minha vida. Eu lembro que eu comecei a estudar muito sobre neurociências e me deparei com algo que é unânime na literatura, que é a importância do sono, uma questão que a gente tende a subestimar, mas que fez muita diferença na minha vida, especialmente para a mudança de hábito. O sono, ele contribui, ele favorece muito para o controle inibitório, e ele também atua muito no nosso córtex pré-frontal, que está intimamente associado ali à regulação emocional. E com isso, por exemplo, a pessoa tende a menor procrastinação, ela tem uma aderência maior, por exemplo, a dietas, né? Entre outros, né? Tem todo um efeito cascata. É interessante também, tem um outro livro, O Poder do Hábito, que o autor ele traz um conceito muito interessante que é do hábito angular, que às vezes a pessoa modula um hábito, por exemplo, do sono, e ele traz, né, como consequência diversos outros benefícios e diversos outros hábitos. Eu, por exemplo, quando passei a dormir melhor, ter mais disposição, foi muito mais fácil eu me engajar em exercício físico. E foi a partir dessa pequena mudança de priorizar meu sono que eu passei a me alimentar melhor. Foi daí que eu comecei a entrar nesse mundo da corrida, né? Na época ainda muito sedentário, mas fui evoluindo aos poucos, e ontem completei essa prova dos 21 km. Daí que entra a questão também do microambiente. Eu passei a tomar muito mais cuidado sobre o que eu consumo. Gente, vocês não têm ideia. Depois pegue o celular de vocês aí, consultem o tempo que vocês passam em rede social. Cara, para e pensa aí, o que você consome? Só rede social? O tempo todo ali? Porque isso compõe seu microambiente. Isso compõe a sua comunidade verbal, seu grupo de amigos ali que valorizam, que punem ou que reforçam comportamentos aos quais você quer modelar. Você pode não conseguir mudar o seu macroambiente, você pode, por exemplo, não conseguir sair de casa nesse momento, você pode não conseguir ainda ter toda a autonomia e independência que você gostaria, mas há pequenas coisas que você pode fazer que vão melhorar a sua rotina. Pô, arrumar seu quarto, cara, criar um ambiente ali que favoreça, por exemplo, os estudos. Eu falo muito sobre isso, né? Isso é um valor pessoal que eu trago, de que conhecimento é poder. Hoje a gente tem uma ampla gama de conhecimento científico de fácil acesso, podcasts, livros, divulgadores científicos, né? Pessoas que divulgam trabalho de graça, que você poderia estar ali modulando o seu microambiente. Uma coisa que eu falo muito no canal, nossa vida é como se fosse uma grande equação. Nós somos a soma de todos os nossos dias. Então, é muito importante que você pare e pense no que você está colocando nessa equação, porque a conta vai chegar. Você hoje é produto de todas as escolhas que você fez. Uma outra questão que ainda tem dentro daquela dinâmica do micro e do macro, que às vezes é difícil, né, se desvencilhar de tudo, mas pense naquilo que está no seu controle. Como é possível não se expor àqueles ambientes que reforçam aqueles hábitos antigos aos quais você não quer mais fazer parte? E é justamente essa turma mais próxima, seja amigos, seja família, sejam pessoas ali do seu círculo de confiança, que estão presentes na sua rotina, que é um desafio um pouco maior. Não quer dizer que também você tenha que brigar com todo mundo e ser o chato. Muito pelo contrário.
você tem que saber se comunicar de forma assertiva, tem que impor o seu limite e as pessoas vão naturalmente compreendendo. E se não, também pesar, será que compensa mesmo eu ser amigo dessa pessoa que está reforçando só isso, que não me entende? Exemplo clássico é aquela pessoa que tem ali uma vibe de amigos, uma galera que gosta muito de beber, muito, que não tem muito limite. E essa pessoa sempre curtiu essa vibe, sempre esteve junto, mas essa pessoa toma uma decisão de mudar. A pessoa quer ser mais saudável, ela quer dar um tempo na bebida, quer diminuir. E ela vai num rolê e ela fala, galera, hoje eu não vou beber. Cara, ela vai ser punida, muito provavelmente, né? Há uma probabilidade das pessoas começarem, você não vai beber nada, que bobeira. Enfim, isso é para vocês terem noção de como que essa comunidade verbal que nos cerca, ela valoriza, né? Ela reconhece, ela recompensa, ou ela também pune quando a gente tenta modular um novo comportamento. Então é muito importante você estar atento a isso, até porque a gente não consegue mudar ninguém. A gente muda a gente mesmo e as pessoas que estão ali interagindo com a gente e que nós também somos ambiente para elas, podem vir a mudar, mas em essência você não vai conseguir mudar uma pessoa. Isso também está fora daquelas questões que a gente estava discutindo sobre o que está no seu âmbito de controle e o que não está. A questão é estabelecer prioridades na vida e também reconhecer quando você precisa de ajuda. A terapia ajuda muito nisso. Às vezes a gente não consegue, né? Como eu disse, o exemplo, a frase de Saramago, de dentro da ilha não é possível vê-la. A gente tem que sair da ilha para a gente conseguir enxergar tudo isso e que também é corroborado do trabalho terapêutico. Mas o pano de fundo, pessoal, assim, eu acho que a reflexão por trás disso tudo é justamente tentar criar, sabe, um microambiente, aquilo que está dentro do seu controle, né, aquilo que às vezes as pessoas nem precisam ficar sabendo. Começa a olhar para isso, cara, começa a tentar modular o seu microambiente. São pequenas coisinhas que você vai mudando que podem gerar grandes transformações a médio e longo prazo. Afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.